Bem, olá a todos, me chamo Rafael Teixeira e vou dar continuidade ao trabalho da terceira unidade. Continuidade porque eu utilizei o mesmo desenho da segunda unidade, que foi o Pato Donald, não sei se o professor lembra, mas de uma maneira bem mais simples, né? Já que agora a gente vai usar conceitos diferentes aqui, inclusive vocês podem ver pela dimensão de como ficou o arquivo. Então, o legal é a gente começar falando de como era antigamente que a gente fazia esse desenho. Bem, o desenho ele era composto de headers e arquivos CPP, como vocês podem ver, mas eram bem arquivos bem mais extensos, só que eram menos arquivos. Então agora a gente tem arquivos menos extensos, mas mais arquivos. Então acaba sendo algo proporcional, mas isso acontece por algo que a gente vai falar já já. Mas basicamente era isso, eram headers que faziam a declaração e o Sculptor CPP que fazia o detalhamento desses métodos. Esses métodos antigamente, eles ficavam todos, tipo, o putbox, o putepisódio eram todos dentro do Sculptor.cpp e os headers deles eram todos dentro do Sculptor.h. Só que agora a gente faz essa diferenciação e não há mais a leitura de dados dentro do programa, que eram feitas todas dentro da classe Sculptor, né, como eu falei. Agora, todo o conjunto de classe, eles receberão os dados de um arquivo txt externo, que é esse da figura aqui, e ele vai ser lido e com base nas classes criadas vai haver o desenho. Bem, e depois da interpretação desse arquivo txt, vai ter a criação do arquivo .off, que claramente vai ser o desenho já feito. Bem, o legal é a gente começar explicando aqui nessa parte aqui da figura geométrica. O header da figura geométrica ele tem algumas definições, mas basicamente ele vai ter o construtor e o destrutor aqui, como vocês podem ver. E ele é basicamente uma classe, só que ele é uma classe abstrata. É uma classe abstrata pura, como vocês podem ver por estar igualado a zero aqui. Mas basicamente, esse virtual void aqui, ele vai identificar nas subclasses, né? Se ela é uma subclasse pura e por ser virtual ela não desenha na classe abstrata. Basicamente isso. Além disso, eu vou falar aqui sobre o Sculptor H, o header, né? O header ele vai ter algumas características bem parecidas, só que ele vai ser bem menor. E por quê? Aqui ele faz a declaração, né, das variáveis. É a mesma estruturação do primeiro projeto, só que mais enxuto, só com alguns métodos essenciais. Então está bem mais limpo da gente ver. Ainda tem a declaração do float, RGBA, que dá cor e transparência e tudo normalzinho. Só que a gente tem a diferenciação. Então o que vai acontecer? Aqui no sculptor.cpp, aqui, a gente vai ter a criação das propriedades do método. A única coisa que diferencia assim, é que os métodos eles viraram classes abstratas, ou seja, esses métodos que estão do lado de fora agora, eles viraram classes abstratas. Então, o que acontece? Mas para eles virarem classes abstratas e para a gente fazer essa interpretação, né, dessas classes abstratas, a gente precisa de um interpretador. E esse interpretador a gente fez a declaração dele aqui também. Ele tem um header e tem um arquivo .cpp para ele. Então, esse interpretador .h, ele tem, ele tem as dimensões, né, de métodos e as chamadas das dimensões. Então, ele vai chamar as dimensões e vai tirar a medida de cada um. Além disso, ele vem acompanhado do .cpp, e o .cpp ele vai abrir a figura .txt, que é onde está declarado o nosso desenho, de fato, né? O putbox e o cutvox. Então ele vai ler isso para interpretar assim. E aqui eu fiz de um jeito que ele cria um arquivo .exe, e quando ele cria o arquivo .exe a gente consegue desenrolar melhor. Mas basicamente ele vai ler, ele vai dizer se ele consegue entrar, né,
em cada arquivo aqui e vai retornando o valor. Eu coloquei, por exemplo, entrou no putsphere, entrou no putbox, então fica de uma maneira mais organizada para a gente ver. E caso ele consiga ler tudo, caso ele consiga interpretar, né, como a gente chama, ele vai falar que a escultura está feita e vai retornar o valor, criando assim, com a ajuda dos outros métodos, o nosso ponto off. Além disso, é legal a gente falar do main. O main também está bem mais curto, porque ele só vai fazer a busca pelo arquivo txt e vai gerar o nosso figura geométrica.off. É o que ele meio que está responsável por fazer agora. Como vocês podem ver. Ele busca o txt e cria o off. Basicamente é isso, só que, né, quando a gente bota para rodar, ele vai gerar o nosso desenho. Eu não vou conseguir rodar aqui porque o computador por algum motivo ele está travando quando eu rodo e estou gravando ao mesmo tempo. Então ele já está aberto aqui o desenho. É basicamente a mesma coisa, né, que a gente tinha feito, mas usando os conceitos de classes abstratas agora, que pode até facilitar no desenvolvimento de outros desenhos, né, no caso, e da programação em si também. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.